tudo bem? Eu sou Luana Ricarte e eu vim aqui hoje falar com vocês nesse ambiente que eu acho incrível, que a gente criou aqui, que é o Cheias de Si. O Cheias de Si é esse lugar onde a gente tem liberdade para ser nós mesmas, para encontrar a nós mesmas, para nos redescobrir e às vezes até nos descobrir como mulheres fortes, como mulheres saudáveis, como mulheres que querem mais de si do que qualquer outra coisa. O nosso papo hoje é um pouquinho diferente, né? A gente sempre traz temas sobre sexualidade, temas sobre a minha área de atuação, da fisioterapia, mas eu tenho recebido algumas perguntas muito relevantes sobre como foi que eu cheguei aqui, né? E eu acho que é prudente, ou nesse momento é o melhor momento para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece ainda, eu sou fisioterapeuta, né? É a minha profissão de base. Eu me formei há 10 anos e desde então eu trabalho exclusivamente com fisioterapia. No começo eu trabalhei com fisioterapia ortopédica em geral, e aí foi quando eu me apaixonei por tratar colunas, né? Eu adoro, é a minha paixão mesmo tratar de colunas. Mas foi acontecendo coisas e eu fui trazendo coisas da minha vida pessoal para o meu trabalho que construíram um outro desejo, um outro sonho dentro de mim, né? Desde o começo, o meu grande público sempre foram mulheres. E aí, quanto mais eu recebia mulheres com problemas de coluna, com histórias incríveis sobre como elas chegaram àquele problema, o que foi que aconteceu, eu fui estudando mais sobre isso, estudando sobre pessoas, né? Porque todo mundo acha que a nossa área, como ela é bem específica de reabilitação, de trabalhar com dor, a gente fica meio mecânicozinho. Mas toda vez que a gente toca em alguém, a gente está mudando uma vida, a gente está transformando uma pessoa, a gente está trocando, né, que é o que eu acho mais interessante nessa área, trocando esse sentimento com alguém. E eu fazia muito isso, eu faço até hoje, fazia com aquele interesse, né? Eu sempre tive muito interesse pelas histórias que as mulheres me contavam. E uma coisa muito interessante, muito foda que acontecia, que era assim, toda vez que eu tocava em alguém, toda vez que eu cuidava daquela dor, daquele sofrimento físico, vinha aquele contexto emocional, vinha aquela entrega, aquela confiança que aquela mulher tinha de me mostrar que havia mais ali do que uma dor física. Que aquela dor física era reflexo de uma dor emocional, de um problema, era uma descarga, era um grito de socorro físico, às vezes de uma dor emocional. Claro, há casos e casos. Nem todo mundo é assim, mas a grande maioria é. E eu fui estudar mais sobre isso, porque isso me interessava, eu ficava cada vez mais curiosa de saber o que é que acontecia para que essas pessoas, né, sentissem e revelassem isso para mim. E aí eu fui estudar um pouquinho. E quando eu cheguei no meu material específico de fisioterapia, eu tinha algumas barreiras, né? Porque era aquela coisa muito anatômica, não é essa coisa muito anatômica. Alguns autores ou outros falam, né, dessa conexão, e aí foi quando eu conheci o RPG, que é a técnica de reeducação postural, que tem muito sobre isso. Fala muito sobre a expressão do corpo, os seus sentimentos associados às suas dores, mas ainda não era suficiente, eu queria mais. Mas eu não queria fazer psicologia, né? Porque eu não sou psicóloga, eu adoro o que eu faço, eu quero continuar fazendo o que eu faço, só que dá mais emoção, dá mais entendimento, principalmente do que eu percebo para o que eu faço. E aí eu fui estudar um pouquinho, eu tenho uma amiga que ela muito me ajuda, psicóloga ela, e ela me dizia, olha, Lua, lê isso, lê aquilo, faz esse curso, e eu fui fazendo, né? Era muito intuitivo, claro, mas era muito feedback. Tudo que
aí eu comecei a implantar, né? Então, eu ouvia melhor as dores e as queixas das minhas clientes, eu sentia mais o que realmente afligia elas, eu entendia principalmente mais o que eu podia fazer por elas e o que elas precisavam que eu fizesse. E aí, como eu disse, nesses 10 anos eu fui amadurecendo isso, né? Eu amadureci isso no contato com o processo de reabilitação, porque quando você está ao lado, acompanhando uma pessoa que está num processo de reabilitação, por exemplo, fez uma cirurgia de joelho ou ficou fora do trabalho porque tem muita dor de coluna e quer voltar, deixou uma paixão, né, por exemplo, uma atividade física, porque sofreu isso, quando você está nesse processo, é muito mais do que fazer exercício, é muito mais do que fazer alongamento, é muito mais do que isso. Você tem que entender o que acontece com aquela pessoa para ajudá-la. E olha, eu não estou entrando numa área, por exemplo, invadindo a psicologia ou invadindo... Não, eu estou melhorando o aporte do que eu posso dar a essa pessoa, que era o que eu via que funcionava. Então, a cada dia eu fui jogando mais essa pitadinha de mim, né? Do que eu lia, do que eu aprendia. E aí eu li muita coisa sobre desenvolvimento pessoal. Eu tenho lido ainda, né? Porque a leitura é uma coisa que só começa, não tem fim, né? Quem gosta de ler, quem gosta de aprender e quem tem curiosidade de relacionar coisas, que é isso que sempre me motivou, né? Dentro dessa permuta fisioterapia, desenvolvimento pessoal. Eu tenho lido muito ainda e eu tenho certeza que eu vou continuar lendo bastante, porque não cessa. É uma coisa que só tem começo. Então, voltando, eu li muito sobre autoajuda. Autoajuda, como é que eu posso. E eu comecei a, com esse aporte, né, de bibliografia, usar, aconselhar e fazer as minhas clientes pensarem sobre o que elas estavam sentindo fisicamente e correlacionar com o que elas sentem emocionalmente. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que ela tem isso aqui, poxa, travado, me fala o que aconteceu essa semana. Me conta o que foi. Porque você estava tão bem. E isso eu usava no Pilates, né? Todas as semanas. Usava nos atendimentos de RPG e na reabilitação de fisioterapia em geral. E aí isso começou a fazer o meu trabalho brilhar, né? Eu me sentia cada vez mais motivada a fazer e eu recebia cada vez melhores feedbacks daquilo. Então, não é você ir lá e desativar um ponto de tensão na pessoa, é você compreender o que trouxe aquilo, é junto com ela encontrar o caminho de desativar aquilo física e emocionalmente, né? E foi isso que eu fiz e tem essa paixão. E como eu disse no começo, a minha clientela é massificada feminina. Eu atendi homens incríveis, que me ensinaram também, porque homens, eles têm uma perspectiva diferente, e quando você olha, você fala, poxa, eu nunca pensei por esse lado, né? São interessantíssimos. Mas a massa mesmo eram mulheres. E aí eu comecei a coletar esses dados, coletar e pensar. E aí, ano passado, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa porque falta na minha área ferramentas para ser mais assertiva, né? Ser mais assertiva no que acompanhar, no que orientar, no que organizar dentro da rotina do meu paciente. Como eu posso fazer com que ele pense no que está acontecendo com ele sem ser capacitado para isso, né? Então, eu fui lá e fiz um coach de relacionamento e sexualidade. Tá, Lua, mas por que se tu é fisioterapeuta, tu foi enveredar por relacionamento e sexualidade? Mais uma vez, isso tem resposta das minhas clientes. Quase 100% delas me traziam problemas de relacionamento. Eram eles que gatilhavam, né, como a gente diz em fisioterapia, que ativavam as dores, as crises, os momentos de tensão. Eram eles que faziam isso. Então era relevante que eu entendesse um pouco mais sobre relacionamentos,
E não são só relacionamentos bem resolvidos ou mal resolvidos, eram relacionamentos em geral. É o relacionamento que elas têm no trabalho, é o relacionamento que elas têm com o marido, com a esposa, com a vida amorosa, era o relacionamento com os filhos, com as filhas, o relacionamento com as mães, com as irmãs, com os irmãos, às vezes com a sociedade. São pessoas que não se sentiam fortes o suficiente para tomar decisões de acordo com o que as pessoas iam achar. Então eu via isso, eu ouvia isso o tempo todo e eu dizia, poxa, mas como que eu posso te ajudar? E eu me perguntava, o que é que eu posso fazer? E aí foi quando eu tomei essa decisão de fazer o coach de carreira, o coach de relacionamento e sexualidade. Mas aí tá, isso explica o relacionamento. E a sexualidade? A sexualidade vem atrelada, né? Somos seres sexuais. A nossa vida, a gente ferve sexualidade. E sexualidade não é só o ato sexual, né? Não é só aquela troca de fluidos ou aquele momento, né? Não, a sexualidade estava em tudo. Então, assim, uma mulher com baixa autoestima precisa trabalhar a sua sexualidade. Uma mulher com autoestima lá em cima, às vezes ela tem a sexualidade abandonada. E aí por aí vai, né? Tem várias abordagens, vários pontos de vista dentro dessa coisa que é ser mulher e ter os relacionamentos e a sexualidade ali, tudo respondendo e falando ao mesmo tempo. Então a minha angústia era encontrar um caminho que eu pudesse me fortalecer como profissional de fisioterapia, claro, porque é uma coisa que eu quero, que eu adoro, mas que eu pudesse ter mais, que o meu conhecimento fosse mais horizontal, né? Eu já tinha e tenho muito essa preocupação de buscar o conhecimento vertical, que é aquele conhecimento de pós-graduações, especializações, curso, mestrado e tudo mais. Mas esse conhecimento vertical, ele aprofunda você numa área, mas a gente não vive só ali. A gente vive com pessoas, a demanda é muito maior do que isso. E eu tinha essa necessidade de buscar o conhecimento horizontal. E aí eu fui buscar essa coisa do coach, eu fui buscar essa coisa do desenvolvimento pessoal, eu fui buscar essa coisa da autoajuda para me dar mais suporte para trabalhar com pessoas, que era essa, afinal, a minha maior paixão. E principalmente poder ser mais ativa no meu trabalho, mais assertiva no meu trabalho com as mulheres. Então essa coisa de trabalhar com mulheres é uma coisa que eu venho construindo comigo durante esses 10 anos, né? E durante 10 anos, como eu disse a vocês, que eu me foquei em ter esse conhecimento de forma vertical e também horizontal, a gente não pode negar que as redes sociais trouxeram possibilidades, né? Possibilidades para nós profissionais, possibilidades para nós como pessoas. E aí eu me vi querendo, né, podendo, sonhando em dizer as coisas que eu estudo, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, as coisas que eu ouço, numa plataforma que eu pudesse levar para mais pessoas, né? Eu trabalho há 10 anos com mulheres, eu já atendi, sei lá, não consigo nem quantificar quantas mulheres, mas, sei lá, acho que 5.000 mulheres, né, ao longo dessa minha vida, desse propósito. E cada história ficou marcada, cada história eu precisava dizer, me deixava curiosa e eu ia lá pesquisar e eu trazia mais um pouquinho de respaldo, de posicionamento. Isso é uma coisa muito minha, né? Eu sou muito assim, eu gosto desse posicionamento feminino, eu gosto de aprender sobre como a gente pode ser uma mulher melhor, não melhor para o outro, mas uma mulher melhor para mim, uma mulher melhor para a minha vida, para a minha construção de pessoa, né? E aí, quando eu via isso e quando eu ouvia os feedbacks, né? Os feedbacks são essas respostas que as pessoas dão. Às vezes eu estava na aula de Pilates e eu falei, Lona, eu lembrei de você, que aconteceu isso e isso, e eu me posicionei assim, não é que deu certo? E foi super legal. E isso é aquele combustível que você quer para fazer isso, né?
para continuar pesquisando, estudando, trabalhando. Então eu sempre adicionei isso, né, à minha profissão, como se eu estivesse trazendo o meu hobby pessoal, né, que é estudar sobre desenvolvimento feminino, sobre mulheres, sobre desenvolvimento pessoal. Tudo isso eu trouxe como quem traz um hobby para o seu trabalho, né? E muitos outros hobbies, né? Quem me conhece, quem é meu cliente sabe que é bem característica. Tem as músicas que eu gosto de ouvir, que eu trago para elas. E não é só para mim, eu vejo que isso faz bem para nós, né? Nós entramos assim para uma aula de pilates e é aquela coisa gostosa, é um momento único que a gente vive. E a gente entra para fazer uma sessão de RPG e tem muito mais envolvido do que você simplesmente tocar, fazer alongamento, fazer flexibilização e por aí vai, né? Então eu ficava me questionando como eu posso trazer isso mais, né? Enriquecer mais isso. E levar para pessoas que não são meus clientes, que não precisaram, né, do meu trabalho diretamente ainda, né? Foi quando eu fiz esse link com a rede social, né? E aí alguns amigos me perguntaram, mas por que tu fala de motivação, dessa coisa positiva, né, que é um pouquinho da psicologia positiva, bebe nessa fonte de motivar as pessoas no teu canal de Instagram e Facebook? Se tu podia estar focada em trabalhar mais patologias, né, tirar as dúvidas das pessoas sobre dores de coluna, o que fazer, o que não fazer. E aí eu respondi, porque é uma coisa que eu acho que funciona muito mais, né? Não que não haja necessidade da gente abordar temas com relação à saúde, né, a saúde da nossa coluna, a saúde do nosso corpo, do ponto de vista fisioterapêutico. Mas não é suficiente para mim, como profissional, falar apenas disso. Porque você pode estar com uma dor de coluna danada, mas se você está positivo, aquilo vai passar, né? Você vai se tratar, você vai procurar ajuda, você vai cuidar de você, você vai encontrar, né, o Deus, o universo vai trazer a resposta para aquela sua angústia ali. Mas você tem que estar motivado, você tem que estar feliz, tem que mexer uma coisa aqui dentro para que você busque essas respostas. Senão, não vai fluir, né? Eu digo por experiência, inclusive, né? Às vezes você está tratando uma pessoa, mas ela está tão mal emocionalmente que as dores delas ficam potencializadas ali, é aquela coisa. E quando é assim, e isso é outra maravilha, né, que eu pude construir ao longo do meu trabalho, que é trabalhar de forma multidisciplinar e interdisciplinar, né? Para quem não sabe, trabalhar interdisciplinar é assim, eu sou físio, mas eu tô lá com uma pessoa que precisa, que está com dor de coluna também, mas que ela precisa de um psicólogo. Tem uma coisa que ela precisa resolver com ela ali, e o psicólogo é o profissional que faz isso. E eu sempre faço, olha, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer um trabalho juntas. Eu, você e a minha amiga psicóloga, que eu tenho várias, graças a Deus, aqui, a gente construiu, né, essa rotina, e funciona, né? Eu digo a vocês, funciona. Funciona porque a pessoa precisa de um aporte emocional em alguns momentos, em momentos específicos em que a saúde não está boa e não é suficiente que você trate ela de forma, né, anatômica e mecânica ali, ela precisa do aporte emocional. Eu acredito mesmo nisso e é por isso que eu busco esse conhecimento mais horizontal para dar mais recursos a mim, para que eu faça o trabalho de forma mais humanizada, assertiva e apaixonada, como eu gosto que seja, e aí ter essa liberdade de poder, de forma interdisciplinar, ajudar uma pessoa, né? Construir um caminho de evolução, de reabilitação, de restauração, né, do processo dela. Isso é mágico. Então, quando eu busquei usar o Instagram, que era o veículo que eu mais usava até agora, o Instagram e o Facebook, para trazer isso, foi quando nasceu o Cheias de Si, né? O Cheias de Si, que é esse lugar onde eu quero desenvolver esse trabalho, que eu quero trazer a minha experiência, o meu conteúdo evolutivo, pessoal e profissional, o meu conteúdo que eu quero buscar ainda mais, conteúdo bibliográfico, para dividir com vocês esse ponto de vista, né? Durante todo esse processo, a gente buscou muito trabalhar com mulheres,
Nada contra os homens, pelo contrário, eu acredito piamente que o futuro precisa mais que os homens apareçam. Mas não que eles apareçam dentro da rotina que eles estão acostumados, que eles apareçam para aprender a viver um novo mundo conosco, com essa mudança que nós estamos construindo. Mas o canal ele tem muito esse foco feminino, né? É onde eu quero trabalhar, é com quem eu gosto de dividir ideias, paixões e emoções, né? Então a gente vai buscar levar esse conteúdo muito forte para as mulheres, mas ele tem que ser assim como eu construí tudo, horizontal, né? Então assim, a gente vai falar muito sobre fisioterapia relacionada com as mulheres e relacionada com essa coisa do relacionamento, né, que é a parte de coach de relacionamento e sexualidade. Mas aí também tem outras perguntas que as pessoas fazem assim, tá, mas por que até agora tu tá falando tanto de sexualidade? Porque eu gosto muito de falar sobre esse tema e eu acho que é muito relevante pra gente conversar sobre isso, né? Eu tive a felicidade de crescer rodeada por mulheres, eu sou filha única, mas eu tive muitas primas, e eram primas amigas, aquela coisa gostosa de viver, e tinha amigas, amigas das primas, e às vezes era muita mulher junta, e a gente tinha essa dinâmica de conversar, e hoje eu vejo que, claro, a tecnologia, o modo de vida mudou, e tirou um pouquinho isso da gente. Não só porque eu era jovem que eu conversava, mas porque a gente tinha esse canal principal, né? Hoje a gente fica muito fechadinha, hoje a gente, por exemplo, tem aula online, então não tem a dinâmica que é ir para a faculdade, por exemplo, que era ir para um curso, por exemplo, ir lá fazer uma nova amiga, ir lá conversar sobre coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente vive. E aí a rede social trouxe essa possibilidade, mas nós ainda estamos construindo a forma de lidar com isso. E outra coisa que eu acho super interessante é que é um veículo que você pode ver a hora que você quiser, você pode rever, reler, repensar, construir a sua ideia a partir daquilo que você está assistindo, daquela pessoa que você está ouvindo. Então, era um desejo muito grande construir o Cheias de Si com esse formato. E falar sobre sexualidade primeiro, antes de abordar os outros assuntos que a gente vai trazer, que é relacionamento e desenvolvimento pessoal feminino, era a nossa porta de entrada. É a nossa porta de entrada. E eu acho que é relevante falar sobre isso, porque é o primeiro tabu que as mulheres têm. A gente tem muita crença limitante sobre nós, sobre o nosso corpo e nossa sexualidade. Então, vamos trazer isso de dentro para fora. Trazer isso de dentro, né? Trabalhar primeiro a sexualidade, o desenvolvimento pessoal e tal. Mas a gente não vai ficar limitada, porque mulher não é limitada, né? A gente não, assim como ser mulher é muito importante para mim, ser mulher dentro do Cheias de Si é muito importante para mim. Então a gente não vai parar até todo mundo virar Cheias de Si por isso, porque a gente quer que as pessoas repensem a sua sexualidade, assim como vão repensar o seu desenvolvimento, assim como vão repensar o seu relacionamento consigo primeiro e depois com os outros, né? Tem uma coisa que só vai fluir de dentro para fora. Então eu convido vocês a nos acompanhar aqui no canal do Cheias de Si no YouTube e também nas redes sociais, para que a gente fortaleça esse canal, onde a gente possa ser cheia de si e ser feliz com isso. Um cheiro.